Olá, alunos. Aqui é o professor Sérgio e hoje nós vamos falar sobre alguns itens muito importantes e que são praticamente obrigatórios, né, que eles existam quando a gente vai trabalhar com textos científicos, né, com artigos, com resumos, com TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso, ou também com, é, além dos TCCs, né, as defesas de mestrado e doutorado, tá? Fugiu a palavra. Muito bem, nós vamos abordar alguns temas como estilos, a criação de índices ou sumários, né, por capítulos, tá? E também o índice de figuras, também trabalhando com figuras que tenham legendas, certo? Então nós vamos começar nessa primeira videoaula com o índice de figuras. Bom, aqui nós temos um texto de exemplo, pessoal, tá? E eu espalhei por esse texto algumas figuras, certo? E a gente já viu em aulas anteriores como colocar, como inserir as figuras e como inserir as legendas nessas figuras. Vamos dar uma recapitulada então. Ó. A figura foi inserida aqui da forma como, ó, inserir, no menu inserir, escolhi imagens desse dispositivo e puxei aqui numa pasta minha a figura, tá? Mudei aqui o tamanho sempre pelos cantos, né, para ela não perder a escala, nunca aqui pelo meio, sempre pelos cantos aqui, tá certo? E aqui, em geral, a gente costuma colocar, né, centralizada ou alinhada à esquerda mesmo, a gente não muda as opções de layout aqui para ela ficar quadrada, envolvendo o texto, atrás do texto, nada, tá? Ela sempre fica nesse formato, certo? E aí, galera, relembrando então, botão direito, inserir legenda. Tá? Isso aí a gente já tinha visto também nas aulas anteriores. Bom, aqui automaticamente o Word vai colocar para você figura 1 e ele vai renomeando, né? Mudando o número, renomeando não, alterando o número, renumerando, né, as figuras conforme você vai inserindo mais figuras ou menos figuras e colocando as legendas nelas, tá? Esse aqui é um biguá, né? Um detalhe importante quando a gente está falando de trabalhos científicos, né? É muito importante que a gente não caia no plágio, né? De pegar uma figura qualquer da internet de outro autor e inserir no seu texto. Então isso aqui foi uma foto que eu tirei nesse fim de semana de um biguá, né, na beira do rio Mogi, certo? E aí então o que, que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, fonte do autor. Isso é muito importante ser colocado. Nem sempre precisa ser entre parênteses, pode ser um tracinho, né? Tá? Mas é muito importante. A gente não pode utilizar figuras de outras pessoas, de outras fontes, tá? Ah, professor, eu peguei uma figura de um livro, um diagrama, um organograma e eu fiz alterações para colocar aqui. Sim, isso é permitido também. Só que aí a gente coloca aqui fonte adaptado de fulano de tal. E aí lá nas referências a gente coloca o fulano de tal, faz uma citação, né? Existem alguns tipos de citação, citação direta, citação indireta, etc. Mas aqui eu vou colocar, vamos deixar aqui fonte do autor, que é o meu caso aqui, certo? Abaixo do item selecionado, se a gente tiver com tabelas, a legenda fica acima, tá? Eu posso excluir esse rótulo aqui, perdão, excluir esse rótulo, ele não coloca figura 1, ele coloca só 1, né? Posso forçar um rótulo, se o texto estiver em inglês, eu coloco lá em inglês e tal. E posso mexer na numeração também, mas não é o caso aqui, tá? Então coloquei aqui a primeira figura, a segunda figura aqui, vamos colocando o centralizado, vou inserir a legenda. Esse aqui é o meu cachorro Thor. Aqui, fonte do autor, também foi uma foto que eu tirei, essa aqui minhas pernas, magrela, né? Reparem que ele automaticamente já colocou aqui figura 2, certo? E aqui é minha cachorrinha docinho. Então, estou deixando as figuras centralizadas, tá? Então, aqui já automaticamente figura 3, docinho, certo? Fonte do autor. Legal? Bom, aí galera, a inserção do índice de figuras, ou índice de ilustrações, porque às vezes não precisa ser uma figura, né? Pode ser algum tipo de
ilustração, diagrama, né? Aqui no menu inserir nós temos vários tipos, ó. Smart Charts, gráficos, né? Gráfico de uma maneira diferente, mas formas, né? E por aí adiante. Bom, mas vamos aqui com essa minha figura. Então aqui, ó, antes do capítulo 1, ela vai ficar, né? Vai ter que ter capa, vai ter que ter sumários, trabalho e tal. Então como é que a gente faz aqui? Primeiro a gente insere uma quebra de página. Ele jogou aqui capítulo 1 para baixo, eu volto aqui em cima, certo? E aí eu vou inserir aqui, tá? O índice de ilustrações. Então eu venho em referência, inserir índice de ilustrações. Se eu não tivesse colocado as legendas, esse índice de ilustrações ficaria vazio. Então tá aqui, ó, tem alguns formatos aqui, alguns modelos, preenchimento, né? Aqui, ó, os modelos que modificam aqui o estilo dela. O padrão é esse do modelo mesmo, preenchimento pontinhos, né? Posso mudar também, mas a gente não costuma mudar. Vou dar um OK, ele coloca aqui, tá? Mas ele não coloca aqui um título, né? A gente pode colocar aqui, ó, índice de ilustrações ou índice de figuras, tá? Pode colocar negrito, aumentar tamanho, né? Ctrl N é o negrito, né? Aumentar o tamanho da fonte, aí por diante, tá? Bom, olha que interessante, gente. Passei para o meu orientador, meu professor lá, o meu texto, e ele falou, faltou uma figura. Mas já está tudo pronto, professor. É, mas tem que pôr essa figura. Então tá bom. Então vamos lá. Inserir figura, imagens desse dispositivo. Vou buscar aqui uma figura qualquer da minha bike. Está muito grande, então seguro a tecla Shift para não perder escala e puxo ela aqui pela lateral. Certo? Já diminui bastante. Vou deixar do tamanho que for necessário, né? Centralizei. Aqui com o botão da direita inserir legenda. Reparem, figura 2. Eu coloquei entre a 1 e a 2. Então ele colocou 2 e depois numerou 3 e 4 as próximas, tá? Minha bike. Certinho? Agora, os índices, seja o sumário, né, por capítulos ou o índice de figuras, ele não é atualizado automaticamente, tá? Então, quando a gente clica nele aqui, ó, a gente pode pressionar a tecla no teclado, a tecla F9, tem as teclas ali, F1, F2, F3, a gente pode pressionar a tecla F9. E aí ele pergunta se você quer atualizar apenas os números de página ou o índice inteiro. Eu sempre ponho o índice inteiro, tá? Porque ele vai acrescentar mais um, né? Não vai só mudar os números de página, tá? E aí, reparem que mudou a numeração de página aqui também e acrescentou aqui os itens ali. Meus cachorros participando da aula, ó, a Docinho e o Thor. E aí, galera, olha que interessante, quando eu separo o mouse em cima de um item desse, ó, Ctrl e clique para seguir o link. Então, se você segurar o Ctrl aqui e der um clique aqui na figura 4, ó, tá? Ele vai escorregar aqui até a figura 4. Ele rola, facilita a leitura do nosso texto. E se a gente salvar como PDF o documento, ele também continua funcionando esse lance dos cliques, tá? Então acho que para a primeira aula aí é isso, o índice de ilustrações. Nas próximas aulas vamos passar a estilos e sumário. Vamos salvar aqui novamente. Beleza, até a próxima aula, galera.